pecado de condenação, um pecado de morte, mas veio o segundo homem, chamado Jesus Cristo, que nos trouxe a vida e nos fez uma aliança de vida eterna, doando por nós, ou para nós, o seu sangue, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. Voltando aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se esse povo, que se chama pelo meu nome, princípio, o povo, quando nós falamos o povo, existem povos, mas o Senhor está destacando o meu povo. Nós temos aqui várias pessoas, nós temos um conjunto de igrejas, embora que pragas são diferentes, costumes diferentes, atitudes diferentes e até deuses diferentes, porém estamos reunidos, mas poucos estão unidos em um só Deus. Existem muitas igrejas, mas existe aqui dentro a igreja de Deus, porque há pessoas que estão não só nesse culto, em todos os cultos, há pessoas que estão dentro da igreja, mas a mente está lá fora. Há pessoas que estão aqui dentro, mas o coração está longe de Deus. Há pessoas que dizem que adoram a Deus, mas adoram primeiro o seu próprio ego. Quer primeiro para si, resolver para si situações suas. Pensa em si, não pensa em Deus. Porque a obra de Deus perece quando nós deixamos de pensar em Deus. A obra de Deus falha quando nós deixamos de aplicar em Deus. A obra de Deus fica desacreditada quando nós deixamos de acreditar em Deus. Porque o salmista diz assim: alguns acreditam na força do braço, outros acreditam em carro, em cavalos, e ele disse: mas eu faço menção do nome do Senhor. Aleluia, Deus. E muitas vezes, irmãos, na hora da nossa maior dificuldade, do nosso problema, na hora das nossas lutas, na hora de tantas outras situações, nós recorremos àquilo que é bom para mim, não o que é bom para Deus. Eu recorro ao que é bom para mim. Em que nós fomos educados? Em que nós fomos formados? O que nós recebemos de Deus? Salomão, como disse o nosso irmão Emerson, ele veio de um fruto de pecado, de um pecado de adultério, que exatamente no pecado de adultério de Betseba, a criança que iria nascer morreu, e em seguida veio Salomão. E quando Salomão veio, ele veio para construir o templo de Deus, porque Davi tentou construir o templo, e Deus disse: você não vai construir o templo para minha habitação, porque as suas mãos têm sangue. Eu te chamei para a guerra, eu te chamei para trazer juízo, e o meu templo não será construído por tuas mãos porque tem sangue. Mas não fique triste, Davi, você vai ter uma oportunidade, porque das tuas entranhas tirarei alguém que construirá um palácio para mim. E aqui esse versículo é tão bonito que você olha e você diz: olha a resposta de Deus para Salomão, né? É muito bonita. Olha, se esse povo que se chama pelo meu nome, e o pessoal lê isso, lê esse versículo em inauguração de templo, em aniversário de ministério, eles leem e ficam tudo alegre. Olha, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei lá do céu. Irmão, nós vamos passar esse lugar, porque Deus vai ouvir do céu. Mas se você ler antes, você vai ver que para Deus trazer essa palavra para Salomão, ele levou um grande sacrifício a Deus. Ele sacrificou bois, sacrificou ovelhas. E o sacrifício, irmãos, se você ler em Levítico, você vai ver que o sacrifício não é só pegar o animal, sangrar o animal. Ó, Senhor, está aqui sacrificado. O que tem de cristão fazendo sacrifício, né? Ó, irmão, vou fazer um sacrifício para o Senhor, vou fazer um jejum. Aí ele faz um jejum de qualquer jeito. Vou fazer um sacrifício de oração. Ele ora de qualquer jeito. Todo sacrifício tem um preparo. Porque ainda voltamos lá atrás. O homem, todo homem é pecado. Independente se você está na igreja ou fora da igreja, você vive uma parte. Homem
físico, né? E outra parte espiritual. Você não é só espiritual, porque senão você seria anjo. Não estaria aqui. Não iria precisar de comer, dormir, não precisar trabalhar, não precisava nada. Você é só espiritual. Mas você não é só espiritual, você é carnal. Você tem vontades, tem desejos, necessidades. Está limitado ao tempo. E você precisa ter tudo que o tempo diz que você precisa ter. Você até nasce, depois cresce, envelhece e o tempo diz, você vai morrer. O melhor aliado do homem, ou do homem de Deus, é o tempo. Chega santinho na igreja, não é isso? Chega querubim na igreja. Chega tudo na igreja. E se o homem de Deus olhar, ele até acredita, sabe por quê? Porque ele vem em cima, do jeito que manda o figurino. Mas quando o homem é homem de Deus, ele recebe o querubim e diz, o tempo vai mostrar se você vai voar ou não. Eu vou ficar sentado esperando. O tempo vai mostrar. Deus profundo. O tempo vai me dizer o que vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Eu escutei um colega meu contando uma piada. E ele disse assim que havia uma igreja católica, e entrou dois elementos dentro da igreja para roubar a igreja, roubar o ouro da igreja. Encerrou a missa e os elementos se esconderam atrás do banco e ficaram por ali. Aí todo mundo foi embora e o padre fechou a igreja. E depois o padre foi para a sacristia e apagou as luzes. E aí eles começaram a andar na igreja e começaram a pegar os produtos da igreja, o ouro que tinha, né? Arrecadar para poder roubar. E aí quando ele catou uma taça, a taça caiu. E o padre gritou, tem gente aí? Aí eles ficaram quietinhos. Aí o padre pegou, continuou lá na sacristia e foram pegar a taça. Aí ele disse, ó, tem gente aí. Se tem gente aí, sai. Aí ninguém saiu, ele pegou uma espingarda e disse, ó, eu vou atirar. Aí os caras falaram para ele, não, seu padre, nós somos anjos. Não é gente não, nós somos anjos. E o padre falou, se é anjo, voa. Ele disse, nós não pode voar, seu padre. Nós ainda somos muito novinhos. Nós não tem asa. Você entendeu? Então você está vendo a situação? Assim são muitas pessoas que chegam na nossa igreja, nosso ministério, sabe? Ele chega com uma situação exatamente dessa. Ele chega mostrando aquela santidade, aquela coisa bonita. Entendeu? Só que o tempo, é só o tempo que vai mostrar quem ele é. E Salomão, ele veio debaixo de um jugo de pecado, veio debaixo de uma sentença de pecado. A tradição da família de Davi era uma tradição honrada. E Deus havia feito uma promessa para Davi, dizendo que jamais afastaria o trono da casa dele, da linhagem dele. Deus cumpriu. Porque havia necessidade, porque senão Jesus não nasceria. Não seria de uma linhagem real. E e Deus agora tratou a vida de Salomão. E Salomão agora começou a fazer o sacrifício antes de inaugurar o templo. E ele começou a matar os animais, a cortar, a limpar e entregar de sacrifício. Agora imagina matar mais não sei quantos mil bois. Eu nem encontrei aqui, eu estava preocupado aqui procurando para aí, mas se você ler nos versículos para trás, anteriores, você vai encontrar a quantidade de animal que ele matou. Matou animal demais. E aí ele teve que limpar, tratar, para colocar no altar. Como tem feito, como tem sido, irmãos, o teu sacrifício ao Senhor, os cultos que você presta ao Senhor.
Você faz culto de qualquer jeito, está na tua casa. Eu cheguei na igreja, eu estou à vontade. Quero sentar aqui, tem que ter ar-condicionado, água gelada. E eu preciso de sentar num lugar macio, deitar. Tem uns que são tão folgados que enchem debaixo do banco da igreja de chicletes.